Tinha caído. César, quiser começar, fechou o quórum. Perfeito, então. Uma boa noite a todos e a todas, conselheiros, conselheiras e visitantes. Hoje, 6 de outubro de 2022, estamos iniciando mais uma plenária ordinária, ata de número 19, no 15º ano do Boletim Informativo de Olho na Saúde. Aquele lembretezinho de todas as plenárias, né, pessoal? Informes é somente para informes, tá? Dentro dos seus tempos regimentais, todos já conhecem. 5 minutos às 3 entidades, secretaria, conselho e terceira coordenadoria, para 5 minutos para cada, 3 minutos para os conselheiros e conselheiras e visitantes, tá, pessoal? Não há espaço para réplica e tréplica, são apenas informes, tá, pessoal? Durante a plenária, na apresentação das pautas, os visitantes podem se manifestar, apenas não podem votar no momento de votação. Peço a gentileza para vocês, no momento que a campainha tocar aqui, encerre o seu comentário, se for necessário tocar a campainha, porque encerre o comentário também no prazo regimental de fala, tá, pessoal? Pode iniciar, Beth, com os informes, por gentileza, a leitura aí. Vou ler primeiro a pauta. A pauta dele. Assembleia Geral Ordinária, então, do dia 6 de 10 de 2022. A pauta 1, informes. Pauta 2, apresentação de novos conselheiros e entidades. Pauta 3, aprovação da ata 7 de 2022. Pauta 4, análise e encaminhamentos referente à efetivação do Conselho Local da UBS Cerrito Alegre e da UBS Colônia Maciel. Pauta 5, análise e encaminhamentos referentes ao projeto do Ambulatório T. Pauta 6, análise e encaminhamentos sobre o Plano Operativo de Emendas Impositivas Municipais, Pronto-Socorro de Pelotas. Pauta 7, análise e encaminhamentos referentes ao relatório anual de gestão do Pronto-Socorro de Pelotas referente ao ano de 2021. Posso passar os nossos informes? Microfone, César. Pode passar os informes, Beth. Então, 5º Congresso de Cuidados Paliativos do Mercosul. No dia 5 de 10, ontem, à noite, o Conselho Municipal de Saúde esteve representado pelo coordenador César Lima na cerimônia de abertura do Congresso no auditório do Sul, a convite da doutora Julieta Felipe Carreconde. Também tem mais um informe que eu vou passar para o pessoal aí, que é um convite, tá? Essa semana foi feito um trabalho na secretaria, no auditório do Colégio Cassiano, onde foi apresentado, e o conselho foi convidado a participar, a segunda fase do projeto Acolhe Bem. E conversando com a Roberta lá, com a secretária Roberta, ela fez uma proposta que eu acho que vai ser bem legal, tá? Dia 19, à tarde, na Secretaria de Gestão da cidade, na Rua Lobo da Costa, 520, vai ter essa mesma apresentação, uma formação para os conselheiros, apresentando justamente esse projeto, como vai funcionar o projeto Acolhe na segunda fase, tá? Com todas as diretorias ali, para o pessoal
ficar por dentro do como funciona esse trabalho aí da Secretaria Municipal de Saúde. Estão convidados todos os conselheiros, é claro, aqueles que puderem participar, até para que fiquem cientes desse trabalho. Os representantes dos conselhos locais de saúde já formados, tá? É importantíssimo que vocês participem, aqueles que estão presentes aqui, a gente vai colocar nas mídias do conselho, tá? E os coordenadores dos distritos sanitários, que são representantes do conselho também, estão convidados a participarem, tá? Para ter mais se informar mais a respeito da segunda fase do Acolhe Bem. Secretaria tem informes? Boa noite, César. Não, até ia falar do projeto do Acolhe Bem, que foi lançado hoje, mas o cronograma dele ele começa mais no fim de outubro, depois que a gente tiver essa reunião com o conselho e apresentar para o conselho também. Mas era somente isso, era falar que hoje foi lançada a segunda fase do projeto Acolhe Bem, que começou em abril, lá com a implantação do protocolo de acolhimento, e agora a gente vai para a segunda fase. Era Perfeito. isso. Perfeito, até fomos convidados, mas a chuva impediu e a gente hoje estava sem veículo, o veículo deu uma pane no carro do conselhoso, e a gente ficou praticamente sem poder fazer qualquer tipo de trabalho, até porque também tinham poucas pessoas lá no conselho hoje, e à tarde a gente conseguiu fazer uma atividade, mas foi com o carro do Jair, carro particular, então, mesmo assim, foi uma pena a gente não poder ter comparecido. Peço desculpa em nome do conselho, mas imprevistos, infelizmente, acontecem. Terceira coordenadoria. Algum informe? Acho que não, ainda nenhum representante ainda, nem a Maria Luísa e nem a Mara Fredes. Rapidinho aqui, outro informezinho do conselho que eu esqueci aqui, que eu botei embaixo da minha folha aqui. Essa semana também a gente participou de uma atividade na Cuidativa, em alusão ao Dia do Idoso. Foi um convite da professora Dora, do Comer, em alusão ao Dia do Idoso. Então, pessoal, foi muito legal, foi uma atividade bem importante até, porque a gente, às vezes, sabe que tem alguns serviços, mas não tem aquela visão de como ele acontece, mas foi uma coisa, um momento muito legal. Informes dos conselheiros. Eu tenho, César tem. A Beth agora vai chamando vocês. Que me deu... Pode falar, Oscar. Bom, boa noite a todos e a todas. O informe é que amanhã a Comissão de Saúde do Trabalhador, vai realizar uma reunião presencial lá na sede do Sereste, na antiga estação férrea. Tá? Então, amanhã nós damos o início das reuniões presenciais e aproveitando também para a gente participar junto com o Sereste e a Visat e todos que fazem parte, para a gente não só elaborar o plano para 2023, tirar uma ideia como a gente vai programar os trabalhos, né? E reduzir, fazer um enfoque na pauta quanto 2021, 2022, com a ausência que houve, justificada, todos sabem que a pandemia cancelou as reuniões presenciais. Por essa razão, a gente está agora com essa normalidade que está se tendo, mais ampliando, né? A gente vai fazer essa reunião presencial, então. E a todos que queiram participar, está feito o convite. Muito obrigado. Tá? E o Mara? Boa noite a todos e todas. Eu só queria reforçar, o Conselho já deve ter recebido, mas vai ter a 11ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 26/10, a partir das 8 horas, no auditório do Antônio Zátera, com o tema A Situação dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em Tempo de Pandemia Covid, Violações e Vulnerabilidades,
ações necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral com respeito à diversidade. Então, é dia 26, a partir das 8 horas, no auditório do Antônio Zátera. Então, convite para todos. Eu acredito que o Conselho deve ter recebido, mas é bom a gente lembrar que vai começar as conferências. Ainda não recebemos, Ilmara. Tá, então já estou passando, tá, Beth? Tá bem. A conferência, então, da criança e do adolescente é 26/10, tá bem? Tem mais um outro? Eu tenho um informe para fazer. Júlio. Júlio, do FPEL. Vocês devem estar sabendo, mas eu vou informar de todo modo. Na última sexta-feira, dia 30 de setembro, na véspera do primeiro turno, portanto, foi publicado o decreto número 11.216, de 22, e ele dispõe sobre um programa de programação orçamentária e financeira e estabelece um cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo Federal, que, na verdade, está um decreto travestido de algo que, na realidade, não é simplesmente o contingenciamento do dinheiro das universidades e dos institutos federais, e que estavam na conta para serem efetivamente utilizados, né? O impacto disso para todos os setores da Universidade Federal está sendo avaliado, mas com certeza vai ser muito grande, e inclusive nas áreas de saúde, porque a primeira coisa que vai ter impacto vai ser nos terceirizados dos hospitais e das clínicas da Universidade Federal de Pelotas, né? Então, eu gostaria de deixar esse informe. Obrigado. Perfeito. Mais algum conselheiro? Eu vou dar um informe aqui como conselheiro, tá? Representante da SOFAM. Próximo dia 10, começa a entrega do material dos estomizados. E no próximo também, dia 14, é a reunião dos estomizados na Casa dos Conselhos, das 9 ao meio-dia. Visitantes, tem algum informe? Então, havendo informe, segue, Beth, com a leitura. Vai ser a pauta 2, apresentação de novos conselheiros e entidades. O REP, o Hospital Espírita de Pelotas, recebemos a ficha cadastral, continua o Tiago Martinato como titular e o Moisés Valadão. Moisés Valadão, pode abrir a câmera, por favor, para se apresentar. Moisés? Boa noite, pessoal. A todos e a todas. Eu trabalho aqui no Hospital Espírita há 16 anos, fui convidado pelo Tiago para ingressar no conselho. E estou aqui para dar o melhor e ajudar o conselho no que for possível. Bem-vindo, Moisés. Seja bem-vindo, Moisés. Certo, obrigado. O GAMP, o Grupo Autônomo de Mulheres de Pelotas, recebemos e-mail comunicando a saída dessa entidade do plenário do Conselho Municipal de Saúde. E a RNP mais Pelotas, também recebemos um e-mail através de seu representante comunicando o desligamento da entidade do plenário do Conselho Municipal de Saúde. Pode seguir. Colocamos em votação, né, César? Sim. Já pediram para sair, não tem muito o que fazer. Não, que a aprovação da entrada do Moisés também. Realmente, desculpe, é a aprovação da entrada do Moisés, os demais, né? Tá? Posso seguir? Pode seguir. Então, a pauta 3, a aprovação da ata 7 de 2022. A referida ata foi enviada aos conselheiros para apreciação, junto com a convocação, apenas para aprovação. Essa ata 7 de 2022 foi da plenária do dia 14 de abril de 2022. E as pautas foram: a pauta 1, análise e encaminhamentos referente ao relatório anual de gestão de 2021, e como pauta extra,
Análise e encaminhamentos referentes à viagem a Curitiba, visita do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba, no Paraná. Algum questionamento, conselheiros? Não havendo questionamentos, coloca em aprovação. Eu concordo. Ok, Chico. Então, os trabalhadores de acordo. Ok, Oscar. De acordo, Beth. Pode seguir, Beth, enquanto o pessoal coloca só. Pauta 4. Análise e encaminhamentos referentes à efetivação do Conselho Local da UBS Cerrito Alegre e UBS Colônia Maciel. Parecer da Comissão Técnica. A comissão recomenda a aprovação dos conselhos locais formados. O Conselho Local do Cerrito Alegre foi formado com 16 conselheiros, sendo 9 do segmento dos usuários, 6 do segmento dos trabalhadores e 1 gestão. O Conselho Local da UBS Colônia Maciel foi formado com 8 conselheiros, sendo 4 do segmento usuários, 3 do segmento trabalhador e 1 do segmento gestor-prestador. Tem alguém de algum dos 2 conselhos aí, dos conselhos locais, presente? O Ricardo, eu tinha visto ele. Eu só vou mostrar as fotos aqui, só para o pessoal ver. Pode ser. Do Cerrito aqui primeiro. Você pode ver aqui, tava cheio no dia. O pessoal lotou o saguão lá. Pessoal acalorado. O pessoal veio aumentando a pauta um pouquinho, né, César? Olha, rapaz. Nem me fala, César. Cada conselho é uma experiência que a gente ganha. Né? Muito boa mesmo. Essa é do Cerrito Alegre, então, da Colônia Maciel. Do Cerrito, a gente teve um momento que achou até que o pessoal ia nos correr de lá, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Da Colônia Maciel, o pessoal também foi muito boa, receptividade, né? Muito bom mesmo. Isso aí, o Distrito 6 está na frente, né, dos outros distritos. Estão ganhando do restante. Essa parte é muito importante, né, pessoal? A gente tem trabalhado muito tentando sensibilizar o pessoal das UBSs, que é muito importante para a saúde do município, que os conselhos locais se façam presentes, né, e ajudem, mas em alguns momentos se encontra muita resistência aí, porque... Vou mostrar a tabelinha aqui, o Distrito 1, né, tem Pi Crespo e Sítio Floresta, até o momento. Distrito 2 não tem nenhum conselho local, Distrito 3 também não tem. O 4, Guabiroba, Fragete. Distrito 5, Barro Duro, e o Distrito 6, Cordeiro de Farias, Colônia Osório, Santa Silvana, Grupelli, Triunfo, Monte Bonito, Cerrito Alegre, Pedreiras e Maciel. Esses que têm uma pendência aí é só em questão de, no Guabiroba mesmo, é questão só de um usuário, tá? Tem uma usuária que se prontificou a entrar, e ela, como é uma liderança forte no bairro, a gente está vendo se ela realmente vai assumir, que é uma diretora de uma escola lá. Depois tem o Fragete ali, por onde, infelizmente, não sei se é porque é 3 turnos ali de trabalho, o pessoal meio que, da parte dos trabalhadores, não aderiram, né? Não aderiram. Tem o pessoal usuários e a gestão, mas os trabalhadores não aderiram. E lá Monte Bonito, né? É a mesma situação, né, do Fragete. Né? É o Monte Bonito. Não, o Monte Bonito não, é Pedreiras, né? Pedreiras que... Não, os dois, na verdade. Tem uma... Tendência, né? É uma falta de adesão dos trabalhadores. O que para complementar essa pauta aí, só para dizer para vocês que
a realidade, a gente tem encontrado ainda um pouco de, não sei se a palavra certa seria medo do envolvimento e se tornar um choque entre gestão e trabalhadores. A gente tem tentado colocar para os trabalhadores que o conselho não é aquele bicho-papão, que nós não estamos, quando vamos nas unidades para fazer alguma verificação do envolvimento, né, do trabalho que está sendo feito pela secretaria, a intenção do conselho, apesar de ser legitimado a fiscalização, a gente vai que é para ver se consegue melhorar tanto para o trabalhador como para o usuário e ajudar a gestão que essas coisas que ficam para trás sejam concretizadas, né, que seja bom para todos. E em alguns casos a gente tem encontrado muita dificuldade de trabalhadores, né, e infelizmente não podemos obrigar ninguém a participar das coisas. As pessoas têm que participar por gosto, por vontade. Mas mesmo assim a colônia está se destacando, gente. E vocês, como conselheiros vocês moram em toda a cidade, tem gente de todos os bairros, poderiam ajudar, como conselheiro, a propagar isso aí que a gente tem que trabalhar juntos. Conselho Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, usuários, os outros conselhos que tem na cidade, a gente está tentando fazer um trabalho junto com o Fórum dos Conselhos, para que não só o Conselho de Saúde seja o objeto que todos deveriam participar, mas sim o Conselho do Idoso também, todos os conselhos, o CONDICA, todos, que é para a gente poder ter uma saúde plena no município, realmente, né? Plena para todos, não só o nome Pelotas tem um serviço pleno, mas para ser para todos os usuários. Está sendo até gratificante, tá? Bem gratificante a questão de conseguir, em algumas áreas, a gente ia apresentar esse projeto do Conselho Municipal de Saúde, que está em lei, né? E muitos têm aderido, principalmente a colônia. Obrigado pela confiança aí do pessoal aí que quando nos escuta, vê que as intenções da gente são as melhores possíveis, mesmo que o quadro, hoje em dia, a gente não tenha condições ainda de ter um médico em cada UBS, mas a gente está lutando junto com a secretaria e todos os outros meios aí para que se estabilize de uma vez. Pode falar, Oscar. De acordo com a entrada dos novos, né? Eu peço desculpa, era até uma informação colocada nos informes. Amanhã nós temos uma reunião aqui no Conselho Local da Picrespo, amanhã de manhã, à tarde, aliás. Então, amanhã vai ter uma reunião do Conselho, só para informar. Desculpa o atraso da informação. Perfeito, tranquilo. Coloco ali algum questionamento, pessoal, alguma dúvida? Não havendo questionamentos, coloquem aprovação ali, tá? Os conselhos locais representados. De acordo, caso do trabalhador. Ok, Oscar. Ok. Ok, Chico. Pode seguir, César. Pode seguir, Beth. Beth, desculpa o atraso aí, eu cheguei atrasado. Ok, Kleber. Tá. Oscar, onde vai ser essa reunião do Conselho Local da Picrespo? Bom, eu tive hoje na unidade básica, que me colocaram que provavelmente seja ali naquele CTG, onde seguidamente a gente faz encontro ali, provavelmente seja ali, mas confirmado já está a reunião de amanhã. Tá? Exato, no CTG os farrapos, Oscar, foi o Conselho de Saúde que organizou. Ok, Beth, então tá bem. Tá ok, muito obrigado, tá dada a informação, então. Posso seguir, César? Pode seguir, Beth. Pauta 5, análise e encaminhamento referente ao projeto do Ambulatório T. Parecer da Comissão Técnica. A comissão recomenda a aprovação do projeto do Ambulatório T, na qual foi solicitado, através do Hospital Escola da UFPEL, a habilitação na modalidade ambulatorial no processo transexualizador no SUS, onde o serviço será de acompanhamento clínico, acompanhamento pré- e pós-operatório e hormonioterapia,
destinados a promover atenção especializada no processo transexualizador. O serviço contará com a equipe de médicos, endocrinologistas, clínicos, ginecologista, psiquiatra, assistente social, psicólogo e enfermeiro. Os profissionais realizarão carga horária de 6 horas semanais, exclusivamente para o ambulatório T. O fluxo de serviço será realizado via regulação e abrangerá a 9ª região de saúde. A apresentação é por conta da Bianca Medeiros. Né? Bianca Medeiros. Boa noite a todos. Em primeira mão, assim, já agradecer a reunião que a gente teve na Contec, onde a gente apresentou o ambulatório T, e falar da importância desse serviço. Esse serviço ele vem sendo construído através da parceria da Secretaria Municipal de Saúde, com a Rede das Equidades, e também do Hospital Escola, através da equipe de endócrinos do Hospital Escola, que foram nossos parceiros desde o começo. A gente começou em 2018, porque foi uma demanda da população LGBT que tivesse um olhar mais específico para a população trans, que até o momento o município de Pelotas não tinha. Então, a gente funcionava com essa parceria, mas sempre pensamos que havia essa necessidade de pedir essa habilitação para formalizar esse serviço, né, para que ele pudesse, independente, se algum profissional, alguém saísse, mantivesse esse serviço e garantisse para toda a população trans. Então, hoje o Hospital Escola já atende de uma maneira mais tímida, né, porque ainda não é habilitado, mas tem 84 pacientes hoje que já estão sendo atendidos pela equipe de endócrinos, e são desses pacientes, 40 são trans femininos, 41 trans masculinos e 3 não binários. Essa habilitação, ela formaliza essa equipe que vai ser constituída por ginecologista, psiquiatra, assistente social, psicólogo, endócrino, clínico geral e uma enfermeira, que é a equipe que o Ministério da Saúde preconiza para que a gente possa solicitar essa habilitação. Então, esse serviço já vem funcionando e é só essa formalização para que a gente possa solicitar junto ao Ministério da Saúde. A Miriam, a psicóloga do HE, não sei se ela está presente, mas ela também ia fazer alguma fala, não sei se ela conseguiu entrar na reunião. Mas acho que não, Bianca, ainda não. Então, basicamente é isso. Fico aberta, se alguém tiver algum questionamento, a gente pode estar tentando esclarecer. Aberto a questionamentos, conselheiros. Jaime. Boa noite. Jaime, do 4º Distrito de Saúde. Ali no final, diz assim, a 9ª região de saúde. Eu gostaria de esclarecimento de abrangerá quem mesmo? Essa seria a pergunta. Sim, a Carol pode me ajudar a esclarecer essa dúvida, mas o que acontece, seu Jaime? O HU da cidade de Rio Grande já tem uma solicitação de habilitação. É a habilitação hospitalar, que é outro, a gente está pedindo ambulatorial, e o HU de Rio Grande está pedindo a hospitalar, que abrange a nossa região. Então, quando sair a habilitação do HU de Rio Grande, a parte hospitalar, nós seremos um município que será referenciado para Rio Grande. Então, como já havia essa solicitação antes, Pelotas não pôde pegar a 3ª região. Então, em conversa com a Carol, com a Jennifer da 3ª, o Hyundai de Porto Alegre, a gente foi para uma outra região, onde não tem nenhum serviço de referência. Mas talvez a Carol consiga explicar um pouco melhor, né, Carol? Vou complementar o que a Bianca está falando. Antes do pedido, do ambulatório de Pelotas começar a funcionar, a FURG de Rio Grande já tinha solicitado uma habilitação, tanto na parte ambulatorial como na parte hospitalar. E essas habilitações do Ministério, elas preconizam um número populacional, um quantitativo de pessoas, de habitantes na região para poder entrar dentro do critério de habilitação. Como o Rio Grande já tinha entrado com esse pedido, quando a gente conversou e alinhou aqui com o ambulatório do HE de realmente formalizar
esse trabalho que eles já vêm fazendo desde 2018, nós tínhamos que ter uma população, só o município de Pelotas não atingia o número da população que preconiza na habilitação do Ministério. Então, a gente colocou no projeto para ser referência para a nona região, que é a região carbonífera ali, que é Camaquã, Arambaré, Dom Feliciano, Chuvisca, até Tapes, né? Para fechar esse quantitativo, para poder formalizar esse pedido de habilitação para o Ministério da Saúde. Então, a nossa habilitação ela não vai ser para contemplar os municípios da terceira região, que são os municípios aqui mais próximos da nossa região, porque Rio Grande já tem essa habilitação. Mas pelo número populacional, nós precisávamos de população para pedir essa habilitação. Então, como a região carbonífera ali não tem um serviço de referência, foi colocado, a gente entendeu que a gente consegue dar conta desse número populacional preconizado pelo Ministério, incluindo a nona região. Carol, só para mim entender. Então, resumindo tudo, vai ser via regulação aqui do município e abrangerá, é isso? Então, abrangerá o pessoal de lá. Vão ter que vir de lá para ser atendido aqui, é isso? Exatamente. Uhum. Vai abranger o município de Pelotas e a nona região. Mas conforme, não vi o projeto, né? Desculpe, porque fiz um tiro no solar, mas aqui não está dizendo isso. Abrangerá a nona região de saúde. E a nossa não é a nona. Seu Jaime, mas a gente já conversou, já está acertado. A gente pode mas até rever, rever o projeto. Está escrito no papel. O interesse é o que está escrito no papel. Eu vou projetar aqui, seu Jaime. Então tá, vamos ver aqui, por favor. Aqui no finalzinho aqui. O acesso ao AMBU-T será via regulação municipal e abrangerá a nona região de saúde. Tudo bem. A nona. A nossa não é a nona. Mas nós não vamos ser referência para a nossa região. Nós somos referência para o município de Pelotas, mais a nona região. Tá bem. Mas se só essa palavra, não, porque esse entendimento do senhor, não é no se o senhor acha que, o senhor acha que está muito ali, difícil, só a gente pode pessoal, fazer... um de cada vez para todos os conselheiros Exato. conseguir ouvir, senão vai ficar um bate-boca de vocês aí, um fala, o outro fala ao mesmo tempo, e eu não estou entendendo o bulhufas que vocês estão falando. Tem que ser devagar, um de cada vez, e aí a gente segue a festa, tá? Certo. Fala, Carol, depois, 3 minutos para cada um falar aí rapidinho, e depois fala o outro. Tá valendo para ti, Carol. Eu não estou batendo boca, só estou dizendo que se está de difícil entendimento, a gente pode mudar ali o projeto, não tem problema nenhum, porque ainda vai passar em CIR, não tem problema nenhum colocar mais específico o porquê da nona região e o porquê e o município de Pelotas. Perfeito. Mais alguma coisa, Carol? Não? O Jaime? Não, é só para ficar bem claro, né, pessoal? Não, pessoal entender. Porque ali é a nona, a nossa não é a nona. Ela passa pela. Só isso que eu queria saber. Porque no papel diz a nona. Hoje, tá o Jaime, tá o César, a Carol, tá a Beth. A Beth ainda, né? O Jaime, César. Carol, nós somos passageiros. Aí vão dizer, mas aqui tá a nona. Mas é como referência, Jaime. É como referência, não é, Carol? Então muda, é como referência, é isso? Então, ali embaixo, a deliberação não saiu certo. Está ali, abrangerá. Aí, então, os termos tem que ser... É só isso aí que eu queria Talvez saber. colocar um também, via regulação municipal, e também abrangerá a nona. E também, aí já serve, tá bom? Como a Carol falou ali, né? só botar um termo. Seria questão de texto só.
Eu acho que Questão sim. de texto, com certeza, questão de texto. Ah, Carol, tem como ajeitar isso aí? Sim, Bianca? sim, a gente vai fazer essa alteração. Não, perfeito. Ok. Tá. Conselheiros, mais algum questionamento? Não, é só para deixar bem claro, né, gente, que não vão deixar de atender o pessoal que já é atendido aqui, né. Mas aí elas colocando ali o texto, eu estive na reunião das equidades, quando a Bianca apresentou o projeto, achei maravilhoso, eu estive conversando depois pessoalmente com ela, é um projeto maravilhoso, tem tudo para dar certo. A Renata pede ali para ler, Beth, por favor. Acho que Quer que leia todo o não, documento? a colocação dela, eu acho que é ali, ó. Ela colocou o HE. No chat ali, Ben. Consegue ler aí? Consigo. Boa noite, parabéns pelo projeto. Gostaria de sugerir que o ambulatório não se limite à equipe exigida pelo Ministério. Sugiro a inclusão do terapeuta ocupacional para orientação de papéis ocupacionais, pertencimento sociocultural e econômico, projeto de vida, resignação do cotidiano. A exemplo de outros ambulatórios de hospitais e escolas de outras universidades. Também é importante a fonoaudiologia. Entendo que a necessidade não se limita ao mínimo exigido. O HE, a universidade e a secretaria têm terapia ocupacional para contribuir no ambulatório. Importante essa ampliação para oferecer assistência de qualidade. Ela não está falando porque ela está sem microfone, a Renata do Crefito. Oi, Renata, sim, claro que a gente está fazendo com a equipe que exigida mínima pelo Ministério da Saúde, que essa equipe a gente tem que ter, mas agregar outros serviços, outras especialidades é garantir um cuidado mais qualificado, né? Então, quanto mais pessoas, mais especialidades a gente tiver, melhor o cuidado a gente vai ter para essa população. Ela se coloca à disposição, Bianca. O Crefito. Mais algum questionamento, conselheiros? Não havendo questionamentos, coloco em aprovação. Chico, ok. Ok, Chico. Caso do trabalhador, de acordo. Ok, Oscar. Posso seguir, César? Pode seguir, Beth. Pauta 6. Análise e encaminhamento sobre o plano operativo de emendas impositivas municipais. Pronto-socorro de Pelotas. Parecer da Comissão Técnica. A comissão recomenda a aprovação do plano operativo de aporte financeiro de emendas impositivas municipais para o Hospital São Francisco de Paula, Pronto-Socorro de Pelotas, no valor de R$ 474.634, distribuídos nos seguintes vereadores. 1. Vereador Gila Bandeira, 2 ventiladores eletrônicos microprocessados, R$ 150.000. 2. Vereador Márcio Santos, 2 monitores multiparâmetros, R$ 48.000. 2 ventiladores eletrônicos microprocessados, R$ 150.000. 3. Vereadora Marisa Schwarzer, 2 monitores multiparâmetros, R$ 47.634. 4. Vereador Paulo Coutinho, colchões e camas hospitalares, R$ 55.000. E o 5. Vereador Jane Soares, 1 monitor multiparâmetro, R$ 24.000. Misael. Oi, pessoal, boa noite. Me pegaram um pouco de calça curta aqui, porque a mãe do meu filho não veio buscar ele. Então, se vocês ouvirem uma musiquinha de fundo, é porque eu tinha que entreter ele de algum modo, tá? De todo modo, só para que os conselheiros entendam, essa situação das emendas impositivas destinadas ao pronto-socorro, quando nós soubemos que os vereadores teriam direito a essas emendas, nós fizemos uma conversa com
se não com todos, com a grande maioria dos vereadores, informando das nossas necessidades. E a grande parte dos insumos do PS, grande parte não, todos os insumos do PS, a gestão municipal consegue subsidiar o PS para que nós façamos aquisição. Porém, esses eletromédicos, esses aparelhos eletromédicos, eles são caros, eles são bem custosos. Então, nós fizemos uma análise de quais seriam as nossas necessidades, e quando indagado, nós informamos que nós teríamos essas necessidades. O PS tem essas necessidades de eletromédicos. O PS tem esses eletromédicos, porém, são aparelhos mais antigos, que demandam mais manutenção e, por conseguinte, um maior gasto. Então, nesse momento, essa foi a forma que nós encontramos de sugerir aos vereadores, caso quisessem destinar as emendas impositivas a nós. E nós tivemos a felicidade de que esses vereadores se compadecessem de toda a nossa conversa, de nossa situação dos eletromédicos, e acabassem destinando essas emendas impositivas que totalizam 474.634 mil reais. A grande parte destes eletromédicos são usados na emergência do pronto-socorro. São usados na emergência do pronto-socorro, que é onde ficam os pacientes mais graves que necessitam de uma retaguarda de UTI. Então, veio a calhar todas essas emendas impositivas. Basicamente isso, ficou aberto a questionamentos. Questionamento, conselheiros. O Jaime tinha levantado a mão, baixou? Baixou. Baixei. Bom. Algum questionamento? Não havendo questionamentos, coloco em aprovação. Oi, eu só vi um questionamento ali no chat. Não, esses equipamentos ainda não estão no PS. Eles necessitam passar e serem aprovados em plenária, para que daí nós demos seguimento a toda a tramitação burocrática para recebimento das emendas. Os trabalhadores de acordo, mestre. Ok. Perfeito. Pode seguir, Beth, enquanto esse pessoal vota, tá? Pauta 7. Análise e encaminhamentos referentes ao relatório anual de gestão do Pronto-Socorro de Pelotas referente ao ano de 2021. Parecer da Comissão Técnica e da Comissão de Finanças. Após a apresentação do representante do Pronto-Socorro de Pelotas, as comissões sugerem a aprovação do relatório de gestão de 2021. Ficou acordado que os demais apresentações sejam semestrais. O primeiro semestre seja apresentado em agosto e o segundo semestre em janeiro do próximo ano. Misael. Eu com o Misael também. Pessoal, só quero, como é uma apresentação extensa, nós temos 49 slides, eu só quero saber quanto tempo eu tenho, porque, bom, eu vou me adequar ao tempo, se eu não estou enganado. 1 hora, Misael. Tem 1 hora para apresentar? Isso. São 15 para as 8, tens até as 15 para as 9. Vou fazer com que você não enjoe de mim. Peraí. Não, Isabel, se tu puder ser bem sucinto, a gente agradece também. Exato. Né? Se puder passar uma meia hora, melhor ainda. Misael. Outra coisa, Misael, tu vai querer ser interrompido ou fica as perguntas para o fim? Como se os tiver algum conselheiros questionamento. Como os conselheiros preferirem. Eu acho que as perguntas, bom, é que assim, ó, eu vou tentar não fazer uma coisa chata e nem maçante. Vou pincelando de forma mais rápida, mas eu fico pelos conselheiros. Eu acredito que flua melhor se cada conselheiro anotar a sua dúvida e aí posteriormente pergunta no final. Exato. Okay. Exatamente. Perfeito. Tá? Se por acaso, gente, eu acabar sumindo daqui, é porque eu tô com 10% de bateria, minha mesa fica longe de qualquer mesa, mas longe de qualquer tomada. Aí eu corro pro tablet, que é onde eu tô vendo aqui os gráficos, tá? Mas eu tô com 10% de bateria, não achei meu carregador externo, enfim, mas eu volto, tá?
Tá bem, estamos no aguardo. Beleza, Pode começar, então. Ô, Misael, então, antes de começar, aquele acordo que a gente fez de tu entregar o material de março está em pé, né? Sim, claro. Ah, bom, tá Não, bem, então tá. Inclusive, a gente já começou dando andamento lá nas cópias, tá tudo certo. Perfeito, Misael. Já que tocou nesse assunto aí, pessoal, hoje eu estava lendo ali, porque me surgiu aí, eu tenho que fazer um pedido, eu estou montando a documentação de um pedido de assessoria, tá, para a secretaria. E em dado momento lá, lendo no regimento, se não me engano, e numa das leis ali, já está em regimento que ela é quadrimestral esse acerto, tá, gente? Então, nós vamos pincelar isso aí, está pincelado esse acordo, tá? E amanhã, ou talvez até segunda-feira, eu te passo o que está regendo no regimento maior, tá, ô Misael? Para nós não acertarmos uma coisa e depois ir contra o que já está acertado pela lei vigente, tá? A princípio, me parece que tem que ser quadrimestral essa prestação de conta, tá? Mas eu te confirmo isso aí amanhã ou segunda-feira, tá? Caso contrário, segue o que foi acertado e que está aí no de olho, tá? Não, perfeito, não tem problema. Tá? Só para nós não irmos contra o que está no regimento, né? E nem o que está na lei, para depois não evitar problema para ambos os lados, tá? Se não tiver, né, nenhum impedimento ali, a gente faz até essa pesquisa junto ali, não tem problema, tá? Não tiver nenhum impedimento, fica no 6 a cada semestre, tá? Não, perfeito, não tem problema. Então tá, garoto, segue aí. Vamos lá então, pessoal. O relatório anual de gestão, deixa eu ver o tempo para eu não me passar, vou tentar em menos de meia hora. O relatório anual de gestão, por que nós pensamos dessa forma? Nos relatórios quadrimestrais, eu acho que, e isso foi uma coisa que foi levantada na Confin ontem, eles são bons porque nós temos um acompanhamento periódico mais seguido, porém, a gente, olhando os gráficos de forma menos agrupada, olhando de uma forma anual até semestral, que foi a sugestão que foi dada também, que é o que a gente vai começar a apresentar, caso o César não encontre nenhuma inconformidade, a gente consegue esmiuçar e verificar melhor as nuances de cada mês e as ocorrências que se deram em cada período do ano. E o relatório anual ele ficou bom nesse sentido. A gente consegue ter algumas percepções que a gente fala comumente, como, por exemplo, no inverno o PS enche mais, no inverno os pacientes permanecem mais no PS. De fato, no relatório anual a gente consegue ver isso estatisticamente. Mas, de todo modo, vamos começar. Só para quem não sabe, a diretora-geral e também a RT de enfermagem é a Odneia. Nosso diretor técnico é o Luciano Gomes, médico cirurgião, e eu sou diretor administrativo e financeiro. Vamos para o gráfico 1. Número de consultas adulto e pediátricos do PS. Nós temos determinada estabilidade ao longo de todo o ano de 2021. Nós temos uma diferença no último mês do ano, porque nós nos tornamos referência para síndromes gripais aos pacientes pediátricos. Então, o caso funcionou como referência apenas para adulto por determinado tempo, mas os pacientes pediátricos, em 1º de dezembro de 2021, eles começaram a ser acolhidos e atendidos no PS. Por isso que teve esse aumento de atendimentos em dezembro, tá? Número de consultas total de 2021, 47.784. Gráfico 2, número de pacientes encaminhados ao pronto atendimento do hospital do PA do HU. Vocês notem que em janeiro e fevereiro, no primeiro quadrimestre do ano, nós tivemos poucos encaminhamentos. E, por conseguinte, também são os meses que faz um pouquinho mais de calor. E, posteriormente a isso, a gente teve um aumento significativo nesses encaminhamentos. E isso é um dos gráficos que reflete também a sazonalidade dos atendimentos e lotação do PS. Total de encaminhamentos ao PA do HU, 13.252. Gráfico 3, número de pacientes encaminhados ao setor de traumatologia da Santa Casa. Notem que em janeiro e fevereiro nós temos o mesmo número, um número relativamente alto,
um dos mais altos de todo o gráfico. Nos meses de março, abril, maio e junho, que são os meses de inverno, julho, esse número se mantém estável. Por quê? Também por questão da sazonalidade. Existem menos acidentes, menos ocorrência de acidentes nesse período por ser mais frio. Em compensação, à medida que o ano finda, a gente começa a ver as variáveis aumentarem até dezembro, que é o número recorde de 70 pacientes encaminhados. Então, é outro gráfico também que, analisando de forma anual, a gente consegue perceber a sazonalidade dos números. Então, o total de pacientes encaminhados a traumatos são 606 ao longo do ano de 2021. Gráfico 4, número de pacientes encaminhados às UBSs. Aqui nós percebemos determinada estabilidade de janeiro a agosto de 2021. No último quadrimestre, nós não encaminhamos tanto. A gente tem um trabalho legal, que são os pacientes, eles são os classificados como fichas azuis. Então, esses pacientes, eles são recebidos pelo serviço social. O serviço social faz contato com as apoiadoras técnicas da atenção primária. Verificamos a UBS de referência desse paciente, falamos com a apoiadora técnica em específico, e a apoiadora técnica trata de dar o devido encaminhamento de atendimento a esse paciente. Justamente para não deixar esse paciente descoberto, para que esse paciente, mesmo que não seja atendido no PS, ele tenha o atendimento em algum local, algum serviço de saúde. Total de encaminhamento das UBS, 791 em 2021. Gráfico 5, número de pacientes encaminhados da triagem do pronto-socorro à unidade de pronto atendimento do Areal e centro de atendimento a síndromes gripais. Colocamos essas duas porque em determinado momento do ano, ambas foram referências para síndromes gripais no município, ora a UPA, ora o CASG. De todo modo, colocamos os dois no mesmo gráfico para que vocês vissem esses encaminhamentos dos pacientes com síndromes gripais. Notem que ao final do ano nós temos uma determinada baixa. De janeiro até agosto, os números se mantêm relativamente estáveis, e aí, no último quadrimestre de 2021, os números estão mais baixos, principalmente em dezembro, que em dezembro a gente já fazia o acolhimento ali no PS, acolhimento e atendimento. Total de... Peraí, deixa eu atender. Total de atendimentos... total de encaminhamentos da triagem do PS ao Pareal e ao CASG, 4.684 pacientes. Gráfico número 6. Gráfico número 6, número de acolhimentos do PS. Notem que nós temos determinada estabilidade ao longo de todo o ano, porém uma suba pequena na última parte do ano e, claro, em virtude dos pacientes pediátricos com síndromes gripais, em dezembro esse número se eleva bastante. Só a observação ali, está projetada na telinha, mas essa observação que compreende atendimentos realizados no pronto-socorro de Pelotas e encaminhamentos para o PA do HU, as UBSs, as UPAs, a UBAI e a Traumato da Santa Casa. Nós acolhemos e fazemos os devidos encaminhamentos a esses serviços de saúde. Total de acolhimentos realizados no PS, 67.119. Na tabela abaixo, eu coloquei ali as porcentagens justamente para que vocês conferissem essa fatia dos acolhimentos e as destinações de cada paciente. Ou seja, daqueles 67.117 que nós mencionamos no gráfico anterior, 71% desses pacientes, ou seja, 47.784, fica no pronto-socorro. O restante são encaminhados para os demais serviços de saúde. Serviço de maior encaminhamento, que não é o PS, é o PA do HU, foi o PA do HU. E o restante, as porcentagens estão projetadas na tela para que os conselheiros vejam. Para que também vocês visualizem melhor essa porção, a gente vai para o gráfico 7, que é a mesma coisa que nós mencionamos na tabela anterior e no gráfico anterior, mas que aí a gente consegue visualizar melhor, né, em um gráfico de pizza, que é bem ilustrativo. Mas os dados são basicamente os mesmos. Basicamente não, os dados são os mesmos, só que em gráfico de pizza. Vamos para o gráfico 8, então, o número de pacientes de Pelotas e outros municípios atendidos no pronto-socorro de Pelotas. Aqui é um dado que o Jaime sempre
salienta, né, que nós atendemos bastante pacientes de outros municípios, e de fato, nós atendemos uma boa porcentagem. Então, a média desses pacientes atendidos, aliás, o total de pacientes atendidos de outros municípios é 8.100, foi 8.100 ao longo de 2021, e o de Pelotas, 39.684. E aí também, para ilustrar novamente, ali abaixo desse gráfico, a gente tem um outro gráfico de pizza que ilustra bem, totalizando pacientes de outros municípios 17%, que é quase 20%, é uma porção alta, quase um quinto dos pacientes, e o restante, os 83%, são pacientes de Pelotas. Gráfico 9, número de atendimentos por especialidade, para que vocês vejam como as especialidades, o número de atendimentos de cada um. A gente nota determinada estabilidade em todas as especialidades, com exceção, novamente, de dezembro, onde a especialidade, a pediatria, atendeu bastante, subiu bastante. A pediatria, em dezembro, ela quadruplicou a média de atendimentos comparados aos meses anteriores. Então, o total de atendimentos da Buco em 2021 foram 1.294, da cirurgia foi 10.054, da clínica médica 28.772 e da pediatria 7.664. Novamente um gráfico de pizza ali para que ilustre bem a porção que cada equipe do PS atendeu ao longo desse período, que aí fica fácil de visualizar. Gráfico 10. Número de pacientes trazidos ao pronto-socorro de Pelotas por SAMU e Ecosul. Da Ecosul se mantém uma determinada estabilidade, já da SAMU, na metade final do ano de 2021, essa quantia aumenta em torno de 20% comparado ao primeiro semestre. Total de número de pacientes trazidos pela SAMU é de 6.961 e da Ecosul, 301 pacientes. Gráfico 11. Número de pacientes trazidos ao pronto-socorro pelas forças de polícia. Notem que de janeiro a setembro existe um número considerável desses pacientes levados por forças de polícia, porém no último trimestre do ano, esses exames, esses pacientes que eram capturados pelas forças de polícia e posteriormente teriam de fazer o área de cautela, para que se dessem os devidos encaminhamentos, eles não foram mais feitos no PS, eles estão sendo feitos na UPA, por isso que esse número quase que inexistiu ali do PS no último trimestre. Caso esse paciente que foi capturado pelas forças de polícia necessite de uma avaliação de algum especialista, aí sim, esse paciente é encaminhado ao pronto-socorro e posteriormente dado o seu devido encaminhamento. De todo modo, o total de pacientes levados pela Brigada Militar é 1.458, pela Guarda Municipal 251, pela Polícia Civil 325, SUSEP 55, Polícia Federal 15 e PRF 16 pacientes. Número 12, gráfico 12, número de pacientes trazidos ao PS vítimas de acidentes. Esse gráfico aqui no relatório de quadrimestre, ele é destrinchado em em 3 gráficos. Eu preferi juntar tudo em um, porque como é tudo acidente, a gente consegue visualizar as nuances melhor comparando uns com os outros, tá? Notem, mais uma vez, que alguns acidentes, eles têm maior incidência no verão, nos meses onde se faz maior calor, mas, no geral, apresentam todos uma determinada estabilidade. Total de pacientes levados ao PS vítimas de acidente: acidente de moto 820, acidente de carro 240, de caminhão 22, bicicleta 84, charrete 2 e acidentes de trabalho 170. Gráfico 13, número de pacientes vítimas de ferimento, acabou ali se repetindo, por arma branca ou por arma de fogo. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós temos uma alta incidência de ferimentos de arma branca, porém, posteriormente, esses números acabaram por baixar. Arma branca. Arma de fogo mantém uma determinada estabilidade com um mês de maior incidência no mês de novembro. Total de
de pacientes feridos por arma branca foram 70, total de pacientes feridos por arma de fogo foram 41. Gráfico 14, número de pacientes vítimas de queda, atropelamento ou agressão. Em todas essas variáveis, a gente acaba encontrando uma determinada estabilidade, não encontrando nenhuma ocorrência da sazonalidade, como a gente encontrou em alguns dados anteriores, e a gente vai encontrar posteriormente, nessas variáveis. Número de pacientes vítimas de queda foram 336, pacientes vítimas de atropelamento 123 e agressão 145. Assim como no quadrimestre de 2020, o mês que mais se tem incidência de acidentes de queda isso a gente acaba comparando quando faz os números. Também é dezembro. Não sei se pela correria do dia a dia e tudo mais, mas dezembro geralmente é sempre o mês que mais se tem esse tipo de acidente. Gráfico 15. Número de pacientes adultos aguardando leitos clínicos e de especialidades. Aqui a gente consegue enxergar bem a questão da sazonalidade, porque nos meses de calor, a gente ali de janeiro a abril, a gente tem uma determinada estabilidade, com menos de 40 pacientes aguardando esses leitos. Posteriormente, de maio até outubro, a gente tem uma crescente nas nossas médias, que o mês de topo é outubro, com 59,94 pacientes aguardando leitos clínicos e de especialidades. Já em novembro e dezembro, acaba esquentando, e aí a gente também acaba tendo essa diminuição na média do número de pacientes. A média total, comparando todos os meses, é de 43,52 pacientes aguardando leitos clínicos e de especialidades. A observação ali abaixo foi sempre um pedido do Jaime, né, Jaime? Sempre foi um pedido do Jaime para que a gente colocasse o número, qual o dia que nós mais tivemos pacientes e o dia também que nós tivemos o menor número de pacientes. Então, nos dias 22 de julho e 7 de outubro, nós tivemos 78 pacientes. E nós tivemos, no dia 25 de dezembro, que era Natal, o número com menos pacientes, que foram 11. Gráfico 16. Número de pacientes aguardando leitos e unidade de terapia intensiva, UTI e o CTI. Como nos leitos clínicos e de especialidades, a gente também tem uma suba comparado ao início do ano. Então, chega de maio a setembro, a gente tem uma determinada estabilidade e, posteriormente, a gente tem uma ligeira queda em outubro, novembro e dezembro. A nossa média anual ficou em 9,37 pacientes aguardando leitos de UTI ou CTI. Na UTI, na emergência do PS, nós tivemos no dia 19 de junho o total de 19 pacientes. Para vocês terem uma ideia, a nossa capacidade são de 7 pacientes. E o dia com menos pacientes foi no dia 22 de dezembro, alguns dias antes do Natal, que geralmente dezembro é o mês com menos pacientes em todos os setores, nós tivemos 2 pacientes. Gráfico 17, número de pacientes pediátricos aguardando leito. A gente encontra uma determinada estabilidade e até um número baixo, porque os pacientes acometidos por síndrome gripal, eles eram acolhidos e atendidos no CASD e na UPA-Real, porém, em dezembro, como nós retornamos o fluxo de atendimento desses pacientes pediátricos com síndromes gripais, a nossa média em dezembro aumenta bastante. A média anual é de 2,90 pacientes aguardando pediátricos, né? Pacientes pediátricos aguardando leitos. Dia com mais pacientes, a gente... Deixa eu ver uma coisinha, gente. Não, peraí. Não, o primeiro dado eu vou mandar posteriormente para o conselho, tá errado, porque ele copia o de cima, tá? Então, esse dia com mais pacientes pediátricos eu vou pegar certinho, porque saiu errado esse dado, tá? Mas o dia com menos pacientes da pediatria foi em 7 de dezembro, que nós tivemos 9 pacientes. Esse dia com menos pacientes é o que tem mais. E aí o dia com mais pacientes, o dia com menos pacientes, que esse dado aqui não está aparecendo. Isso aqui eu mando posteriormente aos conselheiros.
Gráfico 18, número de pacientes adultos aguardando leitos comparado com o número de pacientes que tiveram alta do próprio pronto-socorro. Aqui a gente só queria mostrar aos conselheiros o índice de pacientes que internam conosco e acabam tendo alta. Então, a gente gira em torno de 24%, 25%, um quarto dos pacientes que internam conosco acabam tendo alta do próprio pronto-socorro. Não é necessário que esse paciente interne em leito clínico de especialidade, e o restante, sim, o restante fica no aguardo de leito clínico. A gente compara isso porque tem muitos pacientes que chegam de forma, instáveis, conseguimos estabilizar, e aí, bom, já estável, não necessitando mais de atendimento de urgência e emergência, esse paciente tem alta. Total de pacientes aguardando leito ao longo de 2021 é 8.112. Total de pacientes com alta clínica, 1.985. Se eu estiver correndo muito, me avisem, tá? Porque eu estou correndo mesmo. Gráfico 19. Número de atendimentos realizados pela equipe cirúrgica do PS comparado com as cirurgias realizadas. Essa é uma observação que eu fiz anteontem na Contec, dado que alguns conselheiros às vezes entram em contato ou pensam, pô, mas por que não operou no PS? Por que o PS não interviu? O PS intervê as situações de urgência e emergência. Aí, bom, mas aquele paciente está com apendicite há não sei quanto tempo, por que o PS não opera? O PS é desumano? Não é que o PS é desumano. O médico cirurgião ele tem que ter um respaldo clínico para intervenção cirúrgica. Se os exames do paciente estão alterados, no caso de uma apendicite, ele vai fazer um ciclo de antibióticos, vai fazer o tratamento adequado ali no pronto-socorro. Ao final desse ciclo, dependendo do caso, esse paciente está estável, já está fora do risco, e aí a gente consegue dar alta para esse paciente. Outros pacientes não, outros pacientes têm de ser intervidos. Mas o PS ele não se torna menos ou mais humano caso haja intervenção ou não. É que qualquer ato clínico do PS tem de ser respaldado por uma patologia clínica também. A gente se compadece, a gente se solidariza com o paciente que está com dor e tudo mais, mas o médico cirurgião precisa ter um respaldo clínico para a intervenção. Total de atendimentos da cirurgia, 10.054, e as cirurgias realizadas, 1.001. Em torno de 10% dos pacientes que chegam para atendimento da cirurgia, eles são intervidos. Gráfico 20. Média de tempo de permanência dos pacientes adultos aguardando leito clínico de especialidade. Aqui é mais uma vez que a gente vê a sazonalidade num gráfico anual. A média ela se mantém mais baixa no primeiro quadrimestre, a partir do momento que o frio começa a pegar, a gente tem uma alta desses números. Posteriormente, em novembro e dezembro, esses números voltam aos mesmos índices, não aos mesmos, mas a índices parecidos com o do início do ano. A média anual de tempo de permanência em dias são 2,67. O mês que nós tivemos maior permanência foi em junho, 3,12. Porém, no restante dos meses, a gente conseguiu cumprir com o prazo estabelecido pelo MP, que é de internação em 3 dias para leitos clínicos. Ali um outro dado também, que a gente sempre conversava, né, Jaime, que tu pedias o paciente com maior tempo de internação e o paciente com menor tempo de internação. A gente colocou esse caso aqui, e até mencionamos o porquê na Contec, que é o paciente com maior tempo de internação, ele ficou 18 dias no PS. Qual que é a questão? Era um paciente em vulnerabilidade social, que necessitava de cuidados de enfermagem. Por vezes, a Casa de Passagem e a Secretaria de Assistência Social como um todo consegue nos auxiliar bem nessa questão, mas para alguns pacientes a gente não tem aonde encaminhar. A gente não vai deixar o paciente na rua também. Então, por vezes, que fique bem claro, isso aqui é uma excepcionalidade. Não existem vários pacientes a 18 dias no PS. Não, de forma nenhuma. Existiu, nesse caso, um paciente. Por uma questão social. A gente não conseguia dar um encaminhamento, ele já estava com alta, e aí, nisso, ele acabou postergando até que nós fizéssemos o contato, nós acionássemos o Ministério Público para o encaminhamento desse paciente.
E o paciente com menor tempo de internação também se deu no dia 1º de janeiro, onde ele internou e foi regulado no mesmo dia. Então, ele não ficou nem um dia no pronto-socorro. 21, gráfico 21, média de tempo de permanência de pacientes adultos aguardando leitos em UTI e o CTI. Aqui, novamente, foge um pouquinho da questão sazonal, mas ela também se aplica. A gente, no início, naquele primeiro mês do ano, que é janeiro, nós temos um tempo de internação médio de menos de um dia. Porém, até junho, de fevereiro a junho, a gente tem uma suba importante. E ali nosso prazo de regulação desse paciente, ele acaba aumentando. De julho a setembro, nós baixamos bastante, agosto e setembro subiu novamente esses níveis, e aí em outubro e novembro a gente consegue encontrar determinada estabilidade no tempo de permanência desses pacientes. A média anual é de 1,71, em virtude da lotação, que se vocês lembram bem, é de 9,9, a gente não consegue, por vezes, atender o prazo de acolhimento estabelecido pelo MP de 2 dias, que são desses pacientes de UTI e UCTI. Porém, a gente trabalha para que se mantenha nessa casa. O paciente com maior tempo de internação PS, na emergência do PS, foi em 4 de abril. Esse paciente ficou 15 dias. Era um paciente com AVC hemorrágico. Esse determinado paciente, em específico, ele tem um determinado tempo para reagir. O paciente é acometido por um AVC hemorrágico, não ocorrendo a reação em determinados dias, se entra com um protocolo de morte cerebral e todos os trâmites demais são tomados. Esses pacientes, por vezes, acabam ficando um pouco mais tempo, mas também são uma excepcionalidade. Esse aqui foi o campeão de tempo de permanência, porém, foi a óbito, claro, iniciado o protocolo de morte cerebral. E, posteriormente, também, paciente com menor tempo de internação, mesmo caso do leito clínico, porque 1º de janeiro ficou 0 dias no PS, esse dado não está copiado. De fato, ele ficou menos de um dia no pronto-socorro. Gráfico de 22, média de tempo de permanência de pacientes adultos oncológicos aguardando leitos nos hospitais de retaguarda. Os pacientes oncológicos, eles tendem a ficar mais tempo no pronto-socorro, eles são numerosos e o escoamento para esses leitos não é tão rápido, então esses pacientes acabam, por vezes, aguardando mais tempo. A média anual é de 3,22 em dias de permanência no PS, tendo uma significativa queda no mês de dezembro. Gráfico 23, classificação de risco e encaminhamentos de pacientes. Ali a gente, na verdade, fez aquela ponderação daquele outro gráfico, mas para que vocês conseguissem visualizar melhor e em números a classificação de risco de cada um e os seus devidos encaminhamentos, tá? Esse aqui eu só vou deixar para eu ilustrar, porque a gente já mencionou em relação a esses casos. Só também alertando que a pediatria, os atendimentos amarelos e vermelhos no mês de dezembro, ele foi significativamente mais alto em virtude da pediatria ter migrado de volta do CASB para o PS. Esse aqui é o dado, como ali ficou um pouco misturado, a gente colocou o dado do gráfico anterior numa tabela abaixo dele. Então, ali na tabela abaixo, os conselheiros conseguem ver o número certinho de cada encaminhamento e de cada acolhimento feito ali pelo PS e os seus percentuais. Não vou esmiuçar isso aqui, porque não preciso. Tem uma outra tabela também, que é interessante, é o número de pacientes transferidos do pronto-socorro de Pelotas para os hospitais de retaguarda. Claro, quando nós pensamos nos hospitais de retaguarda, a gente pensa nos hospitais de Pelotas, porém, por vezes, a gente acaba fazendo atendimentos de urgência e emergência de pacientes de referência de outros municípios. Então, nisso é feito contato com os municípios, os hospitais fazem o recebimento deles, e para que os conselheiros tenham a ciência do número de pacientes encaminhados a esses hospitais, tanto os municipais quanto os de fora, nós esmiuçamos por mês o número de encaminhamentos feitos a todos. É meio extenso, mas não vou me ater também a números de cada um. Qualquer dúvida posterior, os conselheiros podem mencionar. Gráfico 24.
Número de exames de análises clínicas, exames laboratoriais. Aqui a gente encontra uma determinada estabilidade nesses exames ali no pronto-socorro. O exame laboratorial, ele é um respaldo clínico que, apesar da lotação maior nos meses de inverno, o número se mantém estável, porque, independentemente do quadro clínico, para praticamente todos, se não todos, o médico clínico vai solicitar esses exames laboratoriais. É um respaldo para a conduta clínica e pode subsidiar o médico para estabelecimento de alguma conduta. Total de exames de análises clínicas, os laboratoriais, 160.330 ao ano de 2021. Gráfico 25, número de exames de tomografias. Aqui, durante todo o ano, a gente encontra uma determinada estabilidade. O que foge bastante à regra é o mês de julho. Nós temos 830 tomos. Então, isso também mostra que, apesar desse mês que acaba fugindo da curva, que é o mês de julho, o exame de tomografia, assim como o exame laboratorial, ele é necessário, por vezes, para que o médico clínico estabeleça a conduta. A gente comentou no conselho, em algumas outras reuniões, que o PS faz muita tomografia, mas por vezes o mesmo paciente chega a realizar 3, 4 tomografias, principalmente os pacientes decorrentes de AVC. Então, é um respaldo clínico e também que auxilia o médico e o neuro a estabelecerem a conduta em relação a esse determinado paciente. Total de tomografias feitas no pronto-socorro em 2021 foram 8.037. Eu estou me demorando, tá, gente? Perdão. Número de exames de raio-x. O total em 2021 é de 18.154. Lembrando que os exames de raio-x, eles são feitos no pronto-socorro. No final de 2020, quando eu cheguei no PS, o raio-x do PS estava estragado, não tinha o que fazer. Nós conseguimos uma parceria com o município de Capão do Leão, que nos doou o raio-x deles, que não tinha sido usado por falta do aparato do município, então acabamos recebendo essa doação e, posteriormente a isso, então, o raio-x do PS voltou a pleno. Quem chegando um politrauma no PS, esse paciente faz o raio-x ali mesmo. Total de exames de raio-x, 18.154. Bom, a gente saiu da parte assistencial, da parte técnica, agora a gente vai para a parte financeira. Gráfico 27, despenho financeiro anual do pronto-socorro. Nós temos alguns meses que damos uma balançada nos números, isso é muito variável também, balança de acordo com a lotação, mas em novembro e dezembro nós temos uma significativa suba em virtude do 13º, primeira e segunda parcela do 13º. A média anual é de 3 milhões, a média anual é de 3.239.661,47. Uma observação que eu coloquei ali embaixo, que a média anual diminuiria para pouco mais de 3 milhões na ausência do 13º salário. Gráfico 28. Dispêndio financeiro da folha de pagamento seletista. Isso considerando apenas os colaboradores CLT, que são contratados via CLT. Isso é para que os conselheiros tenham ciência. A gente sempre esmiuça bem. A média é de 2.288.678,55. E o total é de 27.464.22,59. Novamente, novembro e dezembro são os campeões em virtude das parcelas do 13º. Gráfico 29, dispêndio financeiro de serviços médicos terceirizados. Notem que a gente tem uma crescente a partir do mês de maio de 2021 nos serviços médicos terceirizados. A gente tem fomentado justamente para que no desligamento, seja a pedido, seja do próprio PS, de algum médico, a gente não tenha as custas de rescisão contratual, que de médicos são bem onerosas. Então, a gente tem fomentado cada vez mais a presença desses médicos, dos médicos terceirizados no pronto-socorro. Lembrando, a gestão não é terceirizada, tá? A gestão não é terceirizada, mas existem médicos terceirizados atuando no pronto-socorro. A média anual é de 232.467,26 e o total investido nesses médicos é de 2.789.607,17.
Gráfico 30, dispêndio financeiro com serviços de anestesiologia, com os anestesistas. O número se mantém o mesmo durante todo o ano, porque é um repasse único que nós fazemos para que nós tenhamos os serviços de anestesistas. A média, nem preciso falar, mas o total é de R$ 848.154 ao longo de 2021. 31, dispêndio financeiro com serviços terceirizados. Os serviços terceirizados, grande parte desses serviços, em alguns meses é 100%, seria com a portaria terceirizada. No mês de julho, nós tivemos um determinado aumento em virtude de serviços de manutenção e outros. Porém, esse número diz respeito, em alguns meses, até 100% em relação à portaria que é terceirizada. A média de 46.740,66, total é de 560.897,96. 32, aqui é o dispêndio financeiro total comparado com despesas de pessoal, seletistas e terceirizados. Por que a gente colocou esse dado aqui? A gente está comparando o gasto mensal do PS e com um gasto que nós... não gosto de falar de gasto, eu gosto de falar de investimento, porque investimento em pessoas, investimento na saúde é investimento. Comparando com a folha seletista e os terceirizados, como portaria, como serviço de manutenção também, que nós temos um PJ. Por que nós quisemos fazer essa comparação? Para que se veja que o orçamento, de todo o orçamento do PS, mensal e anual, a média de 81,84 se refere apenas à gestão de pessoas. Então, a gente tem menos de 20% para manejar em relação a outros casos, como medicamentos, material médico e outros custos do PS que a gente vai ver agora posteriormente. Gráfico 32, que acabou de repetir no 32. Dispêndio financeiro com materiais médicos. João, dispêndio financeiro com materiais médicos. A média anual é de 104.165,27. O total é de 1.249.980,84. Explicando as nuances para vocês, por que alguns meses é tão baixo, por que no mês de novembro é tão alto. Alguns meses acabam compensando os outros. No ano passado, a gente solicitou aditivo orçamentário ao município, justamente para que o PS não ficasse desguarnecido, e a gestão sempre acaba respaldando. Só que, por vezes, esse aditivo ele acaba atrasando. Então, eu tenho que negociar com alguns fornecedores para que eu faça o pagamento posterior, e assim a gente vai. Em novembro, que é um número bem alto, um número que foge bastante da curva, é porque nós fizemos uma compra trimestral e que também ele acaba se dividindo entre os meses anterior e posterior, que foi uma compra que nós acabamos solicitando dessa forma também em virtude do atraso de um aditivo. Por isso que em novembro tem um número bem elevado comparado aos demais. Gráfico 33, dispêndio financeiro com medicamentos. A média anual é de 191.576,89, total de 2.298.922,66. Aqui nos medicamentos ocorre a mesma incidência dos materiais médicos, em virtude dos aditivos e também naquela compra trimestral, a mesma coisa aconteceu com os materiais e a mesma coisa também aconteceu com os medicamentos. Os meses, que é o mês de novembro, que também acaba balanceando com outubro e dezembro, que foram menores as aquisições, e também acabou pegando um pouco de janeiro, que daí, no caso, janeiro desse ano acaba não aparecendo no relatório. Gráfico 34. Dispêndio financeiro com os exames complementares. Ultrassom, endoscopia e tomografia, essa é a contratualização. A gente tem contratualizado com o hospital 661 tomografias. O excedente, nós fazemos o repasse de serviços ao HU. Então, boa parte desses exames, eles se referem ao ultrassom realizado, a tomografia realizada, essa é a contratualização. Em endoscopia, nós não temos o serviço de endoscopia dentro do PS, então nós terceirizamos e fazemos fora, em casos de urgência, apenas em casos de urgência. Notem que também, novamente, em novembro, nós temos uma alta incidência, justamente compensando os meses de setembro e outubro, que nós
acabamos, por N motivos, não fazendo o repasse necessário ao hospital. Posteriormente, a gente ajustou os números com eles. Gráfico 35, dispêndio financeiro com análises clínicas. Assim como as tomografias, nós também temos exames de análises clínicas contratualizados, contratualização da secretaria com o hospital, porém, o número de atendimentos do PS é grande e, por vezes, excede a contratualização. Então, nesses meses aqui, de janeiro a dezembro, nós excedemos esses valores nesses meses. Só em novembro, também em novembro, nós temos um aumento significativo, porém, se a gente dividir pela metade, ele acaba compensando o mês de outubro, que nós atrasamos esse repasse ao hospital. Média de 27.496,45, total de 329.957,34. Gráfico 36, dispêndio financeiro com materiais de expediente, manutenção, higiene e limpeza. Coloquei as médias ali de cada um para que vocês vejam. Assim como nos outros relatórios financeiros, novembro a gente também tem um valor elevado investido em cada frente, que compensa um pouco os meses anteriores, que nós acabamos atrasando alguns fornecedores que foram colocados em dia no mês de novembro. Total empreendido com o expediente foi 64.909,15, manutenção 15.993,83 e higiene e limpeza 86.569,73. Penúltimo gráfico. Dispêndio financeiro com lavanderia, nutrição e gasoterapia. É um gasto que, esse sim, ele é diretamente proporcional à nossa lotação no pronto-socorro, porque a nutrição vai de acordo com o número de pacientes, assim como a lavanderia, e a gasoterapia dependendo do quadro clínico. Então, notem que os meses que nós mais tivemos os valores investidos foram nos meses de junho, julho e agosto. Então, o total investido na lavanderia foi 209.990,40, nutrição 791.226,28 e gasoterapia 163.153,55. Último gráfico, dispêndio financeiro com água, esgoto, energia elétrica, locação de imóvel, impressão de formulários. As médias estão ali, mas aqui, com exceção do mês de dezembro, que nós tivemos uma determinada demanda e também fizemos a impressão dos formulários pediátricos em virtude da demanda absorvida no caso, nós tivemos uma média mais alta numa dos formulários, da impressão de formulários. O resto das variáveis, ela se manteve estável. Então, o total de água e esgoto em 2021, gasto foi 2.599,58. Energia elétrica, claro, por óbvio, nós gastamos bastante, de 393.639,58. Locação de imóvel, 49.196,44. E impressão de formulários, 18.486,60. 80, perdão. Tirei o óculos agora. Fico à disposição dos conselheiros para eventuais dúvidas, porque sei que vocês terão. Questionamento, conselheiros. Jaime. O Israel, a gente observa que para o PA do HU, 13.200, alguma coisa, né? Como a gente sabe também que o PA, a partir de, parece que maio, não tem mais. E também a UBAI também. Para onde tu acha que está direcionando esse pessoal? Nós estamos, principalmente que nós vamos ver esse gráfico só em 2023, porque isso ocorreu, não vai aparecer no primeiro semestre, né, Misael? Para onde tu acredita? De maio e junho já aparece nesse que a gente vai entregar na semana que vem. Então, já vai aparecer. E para onde tu acredita que poderá ser migrado esse 13.200? Já está sendo migrado para o UPA do Areal. As fichas verdes foram migradas para o UPA do Areal. Uma outra pergunta deles é essa aí. A UBAI do Navegantes, vocês direcionam para lá? Não, né? Não. Tá bem. Uma outra situação, lá no gráfico 15, por gentileza aí, quem está apresentando, lá no gráfico 15. Tem como mostrar ele aí, o gráfico 15? Aí na tela. Isso, um pouquinho mais acima. Esse percentual
43,52, né, Mizão? Ele Não é percentual, é número absoluto. Então, na verdade, é a média. Por isso que ele acaba ficando em casa decimal pós-vírgula. Mas ele é a média do mês, não é em percentual. Número de paciente adulto aguardando leitos clínicos e de especialidade. Lá em cima o título. Número de paciente adulto aguardando leitos. Ali acabou ficando duplicado leitos e também eu acabei não colocando o número médio de pacientes, que é só a média. Por isso que me deu a dúvida. É a mesma pesquisa que a gente faz, Jaime, aquela diária. É a mesma, né, Misael? É a mesma, talvez. Exatamente. Exatamente. É número de paciente médio. Porque ali está 59,94 no mês de outubro, eu fiquei em dúvida, tá bom. Me chamou a atenção lá no gráfico 22, Misael, por gentileza. Gráfico 22. Estou lá. E vamos subir um pouquinho mais. É porque a gente às vezes recebe muita demanda lá no conselho dos pacientes oncológicos, né? Média mensal temos ali, né? Média de desempenhamento de paciente adulto oncológico aguardando leite nos hospitais de aguardo. Então, nós podemos dizer que o que é contratualizado, como são 2 prestadores, né? O número de leitos não é o suficiente. E aí, como é uma patologia muito agressiva, né? Aí o pessoal fica lá no pronto-socorro. Eu estou falando mais disso porque, como eu participo também da comissão de contratualização, né? Tem que ser visto isso. Eu tomei nota aqui no gráfico 27, ao favor, Misael. 27. Tá me ouvindo, Misael? Não, eu tô. Gráfico 27. Estou projetando, César. Ô, Joêmio. Tá, gráfico 27. Samuel. Gráfico. Aí, levanta um pouquinho, Samuel. Não, pronto-socorro. Pelotas. Eu quis ter certeza porque para nós ficou uma coisa, não sei, eu que tive o entendimento, que eu queria ver os valores médios, 3 milhões. O valor médio ali, no caso, eu estou fazendo uma observação embaixo, mas o valor médio é 3 milhões. Não, estou olhando lá em cima, 3 milhões, 239, ponto 661, né? Vírgula. E lá é 38 milhões, tá? 38, isso. Tá? É porque eu tive um entendimento errado aí na LDO, agora eu já sei o custo anual do... Era isso aí, da minha parte era isso aí. Obrigado, Milhão. Graças. Misael, gráfico 22 lá, por gentileza, volta lá. Tá, aqui no tablet estou indo aqui. E lá no... essa mão. Não, tranquilo. Sim. Tá, no gráfico 22 ali, tu fez um comentário ali, ó, pacientes oncológicos, eles têm um tempo maior de permanência dentro do PS, né? Foi em 2020, parece que o PS foi punido com ações judiciais, né, que chegaram a casa de 3,5 milhões, né, se não me engano, teve por tempo de permanência de espera de leito. Como é que está essa situação agora? O que foi gerado em 2021 nesse mesmo campo aí, já que tu me diz que o oncológico tem maior tempo de permanência dentro do PS? Teve se acentuou essa situação, ou ela teve um declínio até porque foi uma soma bem alta, né? Que depois a Secretaria transformou esses exames e consultas especializadas
Mas qual é o percentual que foi, ou que, principalmente nessa parte aí de tratando-se de oncologia, que a gente sabe que às vezes o usuário leva dias no PS aí, que não tem sido nos últimos dias, porque aumentou a oferta de leitos, né? Mas leva muito tempo para conseguir esse leito aí de retaguarda aí para o paciente oncológico. Teve algum acréscimo nesse valor ou não? Esses números agora em 2022, eu estou fazendo o levantamento dos dados ainda, mas dos pacientes oncológicos, eles tiveram um leve decréscimo, sim. Um leve decréscimo em relação a esses pacientes. Também temos de entender o seguinte, o paciente oncológico, existem vários casos e quadros clínicos dos pacientes. Tem um paciente que, por exemplo, é um paciente terminal. Por vezes ele entra no PS e logo em seguida ele pode ir a óbito. Tem pacientes que em início de tratamento, por algum motivo, acabam desestabilizando, porém rapidamente eles podem e são estabilizados. Então, um paciente, por vezes, os pacientes oncológicos que ficam um maior tempo de permanência no PS são pacientes estáveis. Os nossos médicos rotineiros têm bem alinhado com a regulação de sempre informar as prioridades clínicas de todos os pacientes, mas principalmente dos oncológicos, para que a regulação tome as medidas necessárias e regule o paciente à sua referência. Mas os pacientes oncológicos, no caso aqueles mais agravados, eles têm um status prioritário e eles são regulados mais rapidamente. E lembrando, essa aqui é uma média, tem pacientes que ficam menos tempo também, e geralmente os pacientes mais graves, os agravados, eles acabam saindo mais rápido. Tá, mas isso teve na questão financeira, porque isso inclui no cálculo de custo do PS, né, ações jurídicas que, de uma forma ou de outra, como foi feito, teve que ser contratualizado serviços para a secretaria pagar a esse valor que foi imposto pela Justiça. Nesse período de 21, esse valor teve, dentro do que eu estou te perguntando, assim, ele teve um acréscimo em cima dos 3,5 milhões, ou ele baixou bem, a um nível bem inferior a esse valor? Tu tens base nisso aí? Porque isso também entra na prestação de contas do PS, ou é uma via financeira separada? Não é. Daí essa questão seria no judicial e a Secretaria de Saúde responde pelo pronto-socorro. Então, aí nessa questão em específico, eu não tenho ingerência. Tá. Ela não entra nessa questão do relatório de gestão, do que foi gasto pela Secretaria em multas. Não, na verdade é o seguinte, do ano passado, sim, nós recebemos intimação, uma ordem de internação de determinados pacientes e as ordens foram cumpridas. Então, não tivemos, pelo que sei, a gestão não teve nenhum ônus em relação a alguma ordem judicial de pacientes que ultrapassaram o tempo de permanência. Mas é que, assim, César, duas coisas que eu vou abrir o coração do conselho. A primeira coisa é que não adianta nada chegar uma ordem de internação para o PS. O PS não interna ninguém. Quem interna é a regulação. Pelo PS, o PS internava todos os pacientes. Então, chegar uma intimação, uma ordem da Justiça para que interne o paciente dentro das horas. O PS vai notificar a regulação, que é o órgão sanitário responsável por isso. Mas o PS em si aponta as prioridades clínicas e deixa a cargo do médico regulador fazer os devidos encaminhamentos. Um outro ponto também que é necessário relatar aos conselheiros, isso tem se tornado cada vez mais comum, infelizmente. Por vezes o paciente que aciona o Ministério Público, a Procuradoria, não é aquele paciente que extrapolou o prazo de acolhimento. É o paciente que, na verdade, está ali há um dia. Assim. A gente já recebeu ordem de internação de paciente que tinha internado no mesmo dia. Então, é uma coisa que a gente tem tentado conversar com a Defensoria, mas não tem se baseado tanto no prazo de acolhimento, mas sim a procura do paciente, da família, a um órgão fiscalizador. Misael, só para te complementar, e geralmente é o paciente menos grave, não é o paciente mais agravado. Quando chega a ordem judicial,
Não é aquele paciente que está em prioridade na regulação, é o paciente menos grave que procura a defensoria. Geralmente é esse tipo de paciente. E também complementando a fala da Carol, geralmente também é o paciente com maior poder aquisitivo, aquele que tem condições de contratar o advogado particular para fazer todo esse trâmite, infelizmente. Eu perguntei isso por causa do tempo de permanência, né? Que quando tu falou ali que o oncológico ele tem um tempo maior de permanência, né? Ficou só aquela dúvida quanto a isso. E o ponto de cobrança do judiciário seria então em cima desse tempo de permanência, né? Dentro da instituição. Mas respondendo a pergunta, não. Ele é muito, na verdade, da busca da família ao MP ou à Procuradoria, Defensoria Pública, mas não tanto ao tempo de permanência. Tá perfeito. Isso é uma coisa que a gente gostaria de entender bem, né, para que às vezes é tão fácil o pessoal dizer assim, porque vão procurar o Ministério Público e tal, e a gente já teve uma ocasião até que a gente pediu para a Secretaria para nos informar e através, acho que foi na outra prestação de contas do PS, qual era a quantidade de ações movidas contra o PS, né, em vista daquele valor alto que deu da outra vez, te lembro que deu... A Carol deve estar lembrada, teve um valor bem alto, né, Carol? Que foi transformado em exames e consultas de especialistas, né? Se não me engano, até foi comprado isso aí pela Santa Casa. Não, mas estou contemplado no que eu queria saber. Jaime? Na verdade, tanto o Misael e a Carol deu a resposta do que eu ia falar. Na verdade, é o seguinte, esses pacientes que procuram a defensoria são pacientes que têm um entendimento melhor da situação, entendeu? É aquele paciente que sabe seus direitos, ele procura. Claro, muitas vezes afoitamente, são pessoas que o Maisel falou? São aquelas pessoas que têm poder aquisitivo. E normalmente, não é regra, né? São pessoas que têm um melhor entendimento do seu direito. Tá? Um segundo ponto que eu queria colocar aqui que deveria, eu sempre agradeço, né, o Misael, ter colocado ali o maior tempo, menor tempo. Eu sempre coloquei aqui que todos os conselheiros, toda a comunidade deveria saber que nenhum profissional do pronto-socorro, médico no caso, ele vai liberar a pessoa com 24 horas. Ele tem um prazo determinado. Me ajuda até, Misael, parece que são 2 prazos. Um tem que ficar no mínimo 24 horas para estabilizar o paciente, outro 48 horas. E isso não está incluído, eu não sei, você pode me ajudar, Michel. Se está incluído dentro desse tempo médio, esse tempo que muitas vezes o médico ele não coloca à disposição, ele não está pedindo leito para aquele paciente, porque ele quer estabilizar, né? Muitas vezes né? Então, ou dependendo até, Jaime, desculpa te interromper, mas ou dependendo também daquele paciente que se sabe que não vai internar, porque se sabe que um ciclo de antibiótico vai resolver. Um ciclo de antibiótico EV, que tem ação mais rápida, que tem uma ação mais eficaz comparado ao tempo. Tem pacientes que eles internam no PS justamente para fazer esse ciclo de antibiótico. Então, também tem esse caso. Tem alguns casos, assim, porque tem aquele paciente que ele não está tão agravado para que vá a um leito clínico, mas ele também não está estável ou pelo menos não está bem, que a gente não libera ninguém com dor, não está bem para que vá para sua casa. Bom, então esse paciente vai internar aqui, fica o tempo de observação, mas se tiver que ultrapassar e interná-lo, aí a gente toma as devidas providências. Esse paciente também, a gente tem de manejá-lo. Isso aí. É isso aí, obrigado, Sérgio. Gráfico aí está em dias ou em porcentagem? Esse é o 22 aí, é dias de internação, é isso?
Em dias, isso é em dias. As casas decimais pós-vírgula é porque nunca fecha um valor certinho. Ah, é 3, é 2. Aí acabamos colocando um número com vírgula. É de dias, é isso? Isso. Sim, no máximo ali não chegou a 4 dias, então. Sim, a média não chega a 4 dias. Na verdade, o que fica mais, sim, chega, mas a média não. A média não chegou a 4. Perfeito. Mais algum questionamento, conselheiros? Não havendo questionamentos, coloquem a aprovação. Isso aqui é ok. Ok, Chico. São exatamente 20 horas e 46 minutos. Vamos aguardar uns minutinhos só para o pessoal votar. Estamos encerrando a plenária do dia 6 de outubro de 2022. Esperamos encontrá-los no próximo compromisso, nas comissões, e depois na próxima plenária. Muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite, bom descanso, fiquem com Deus. Boa noite a todos e todas. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas.